Estamos chegando com mais um podcast do Belas. Legal demais ter você aqui em mais uma oportunidade. Você que está acompanhando pelas plataformas digitais, você que está assistindo por imagens aí no YouTube e nas plataformas do Belas Artes, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar com pessoas extraordinárias, músicos excelentes. Inclusive, é essa a pauta de hoje. O assunto que a gente vai conversar vai ser sobre como evitar vícios, né? Tecnicamente mesmo, dos músicos, né? Muita gente, é como se você fosse andar de carro, né? Você que já sabe andar de carro, quando você vai para uma autoescola, você tem alguns vícios que o professor ele fala assim, não é dessa forma. Você aprendeu assim, você aprendeu na sua casa, eu vou te ensinar a forma correta de fazer. Musicalmente, acontece muito disso também. Você aprende a tocar aí no YouTube mesmo, ou algum amigo te ensinou. E quando você entra numa escola de música, num conservatório, enfim, com pessoas qualificadas para passar isso para você, você vai ver o quanto de vício você tem e que precisa ser corrigido para que você alcance uma melhor produtividade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero já cumprimentar o Guilherme que está aqui com a gente. Certo. E aí, Guilherme, tudo certo? Seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né, Guilherme? Primeira vez no podcast aqui do Belas. Uma alegria estar aqui, podendo... Primeira, tá debutando. Você dá aula de? Aqui na escola, violão e guitarra. Violão e guitarra. Nos cursos profissionalizantes e curso técnico também. Uhum. E a parte mais teórica, tenho acompanhado a disciplina de harmonia, mas pensando na parte técnica mesmo, diretamente ligado ao instrumento, violão e guitarra são os instrumentos que eu leciono aqui no Belas. Legal demais. Você que está ouvindo não consegue perceber, mas você que está vendo, e eu sei que quem está ouvindo vai correr pro YouTube para dar uma olhadinha, não parece o William Bonner, não? Não parece o William Bonner. Não, o homem parece o William Bonner, maravilhoso. Vamos lá, nós temos aqui o Ernest também. Ernest. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, seja muito bem-vindo também. A gente participou de um podcast falando de Natal, se eu não me engano. Sim, né? Foi muito legal. Natal, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Então, eu vou falar sobre as coisas dos instrumentos de sopro também. Né? Mesmo que eu não trabalho mais muito aqui na escola, né? Porque o teatro é a maior parte que trabalho, mas sobre técnica e estudos no lado do sopro, acho que contribuir bastante coisa, assim, né? Legal. Isso aqui que é muito importante para evitar bem no início, quando a gente começa mesmo com estudos no instrumento de sopro, a gente pode errar muito e gravar muita coisa errada que é muito difícil para tirar depois no percorrer de uma carreira maior. Isso eu vou querer saber daqui a pouquinho. Sim. E também a Hilda tá por aqui pela primeira vez também, né, Hilda? Pela primeira vez. Você dá aula. Muita câmera, muita coisa, muito glamour, muito glamour. Então, eu dou aula de piano, né, teclado e um pouquinho de flauta doce também, né? Mas hoje a gente vai falar mais sobre as teclas, né? E aí eu tenho alunos crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E já recebo muitos alunos com bastante vícios. Então, realmente, a gente tem que trabalhar sobre essa questão, né, no piano, como que trabalhar, como tocar mais com uma melhor performance, como com mais agilidade. Então, acho que a gente vai compartilhar um pouquinho. Vai ser legal demais. Bom, vamos começar então esse bate-papo. Para você que está acompanhando aí e já toca algum instrumento, fique ligado porque nós temos aqui instrumento de sopro, nós temos o piano aqui, que é cordas também, é considerado de cordas também, né? Ou não? Piano é instrumento de cordas. E aí, ó. E também o Guilherme com violão e guitarra. Vamos começar pelo Guilherme, então, porque eu acredito que o mais comum é alguém pegar o violão em casa, querer aprender a tocar e tudo mais, e já vem com uma série de vícios, às vezes não é tão bom tecnicamente, mas eu gostaria de saber, e eu acho que até fica para geral esse aqui, como chegar em um aluno que já sabe alguma coisa, você como profissional, como professor, já consegue identificar alguns vícios já de cara nele, assim que ele pega um instrumento, ou você precisa ter um tempo maior acompanhando porque tem coisas que ficam mais ocultas, mais escondidas ali. Como é que é para vocês enfrentar isso e colocar isso para um aluno?
Certo. Geralmente quando o aluno chega, a forma como ele segura o instrumento e toda a postura já mostra alguns vícios, né? Dependendo o nível de vício que a pessoa tem. É o cara que chega no carro e não bota o cinto, né? Já falei, aí, ó, pronto, o cara já se entregou. Então tem vícios que são bem aparentes, né? Tem algumas coisas que são muito fáceis de perceber e existem vícios que aí são muito pequenos e realmente leva tempo tanto para perceber quanto para conseguir tratar isso depois. Quando são casos mais específicos e geralmente em nível mais de alta performance, assim, né? Aquele aluno que está iniciando, os vícios costumam ser sempre muito parecidos. O polegar lá em cima, na hora que vai fazer uma pestana, dobra um pouquinho o pulso, ou tenta fazer um solo com um dedo só, com 2 dedos, né? Entendi. Mas quando se trata aí Tu acabou de me descrever. Tá? Imagina. Mas esses vícios, eles podem ir muito mais além. Tem pessoas que atuam profissionalmente e até hoje tentam se livrar de alguns vícios, né? A forma como segura a palhetada, se a mão está um pouquinho tensionado, então tem coisas que também são um pouco mais específicas. Sim. Se a gente pensar num aluno mais iniciante, a grosso modo, eu penso em vício de 2 formas, né? Existem os vícios que podem gerar lesão, isso é muito perigoso, porque às vezes a gente está fazendo força com uma parte que não deveria. Né? A forma como você posiciona a mão no instrumento acaba forçando partes que não foram feitas para manter pressão por tanto tempo. Entendi. Então, adequar a postura por um ponto pode evitar algum tipo de lesão. E um outro ponto, geralmente os alunos não vêm muito preocupados com isso, né? Só se eles sentem um desconforto muito grande dele comentar, não consigo tocar a música até o final porque dói pulso ou dói alguma área que não deveria. Né? Sente às vezes aqui tendão e tal. Mas a maioria, quando vem reclamando de algo no sentido de técnica, é porque ele quer fazer um solo rápido e não consegue, né? Porque está usando um dedo só ou porque a postura não está correta. Então, eu penso em vício. O vício limita a gente de 2 formas. Um ponto seria a questão de lesão. Né? Os vícios mais perigosos, talvez, né? Que forçam o que não deveria. E um outro ponto é a limitação técnica que isso traz. De fato, se a gente não toca com a postura correta, ainda que naquele momento seja mais fácil para a gente, provavelmente quando tiver que fazer um fraseado um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais limpo, vai dar problema ali também. Então tem os vícios que são mais relacionados à questão de velocidade também, né? Interessante perceber que, eu queria até perguntar pro Ernest falando do vício em si, o viciado nunca admite que ele é viciado, né? Ele, não, mas eu não bebo, eu só bebo quando eu quero. Quando tu bebe? Todo dia. Então, essa é uma boa pergunta. Como, né, conseguir identificar isso? Que ele tem essa postura? Isso. Então, se chega um aluno que já toca, né, que vem, já estou tocando, já sei tocar aquela escala e aquela música, a primeira coisa que eu peço mesmo é que ele toque para mim, né, para ver o que há. E nesse momento fico bem franco, assim, se eu fico descobrindo que certas coisas da embocadura ou da articulação, o uso da respiração e outras coisas estão erradas, eu falo abertamente o que há. Eu deixo bem claro qual a consequência, porque a gente tem que pensar para frente, assim, né? Se o aluno, se aprende uma técnica errada, vai limitar suas capacidades de tocar rápido, né? Usando só um dedo só, né? Mas, usando uma técnica errada vai trazer muitos problemas que ele, com essa técnica, não vai conseguir resolver. Né? Pode até limitar a vida dele útil como profissional. Provavelmente ali, né? Nunca vai conseguir desenvolver um som bonito, porque a embocadura e a técnica de soprar não é para isso. Ele pode comprar o instrumento de 30 mil reais, mas ele não vai conseguir tirar um som bonito, porque a técnica é errada. Pois então, por exemplo, aqui, a gente tem o piano com a Hilda. Tá aparente a posição do pulso e tal, algumas coisas que você possa perceber. No sopro tem muita coisa interna, né? Sim, isso mesmo. E aí como você vai conseguir corrigir determinados erros? Eu acho que somente ouvindo. Sabendo que realmente não é aquele som que era para sair, né? Essa é uma coisa que é uma coisa de experiência como professor, né? Que primeiro que você passa, quando você aprende o instrumento mesmo, eu mesmo, a gente faz erros que alguém corrige.
E depois você fica com o aluno, cada aluno você faz uma viagem para descobrir o que é. Porque as dimensões da caverna bucal, do maxilar, todas cada um é muito individual, né? E quanta força usa naturalmente, tem a tendência a usar muita força, o outro tem uma pegada mais frouxa, e tudo isso você vai descobrir pelo som que sai quando ele sopra. É o famoso boca mole. Tinha um músico de Floripa que era conhecido como boca mole, eu acho que era isso aí, boca frouxa, né? Sim, se você não pega muito firme, ele sempre vai tocar uma palheta de 1,5 até 2, né? E tem outros que pega mais, tipo, uma mordida, né? E eles tocam já uma palheta de 3. E se vem um aluno, professor, eu tenho agora 1 mês esse instrumento, já consigo tocar 1 hora sem parar. E já estou sabendo que, não preciso ver, já estou sabendo que a embocadura está errada. Né? Porque ele usa, aquele que é clarinetista usa mais do que saxofonista, né? Porque clarinete precisa de mais força, mas normalmente puxa muito o lábio inferior para dentro e morde. Né? E assim você tem muita força daqui, esse músculo é muito forte, então pode tocar 1 hora à vontade, 2 horas, não, sem cansar. Se você usa corretamente só o músculo do lábio, 10 minutos para iniciante, acabou o jogo. Assim, é uma realidade, né? E o ponto, onde você coloca os dentes, posicionamento da língua, são coisas de ouvir. Para isso, preciso ver e ouvir o aluno tocar. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Vai muito né? da experiência. E pela experiência, eu posso dizer, provavelmente é isso. Tem sempre caminhos que você pode dizer, eu acho que você pode tentar isso aquilo. De vez em quando eu consigo criar uma imagem que o aluno consegue realizar isso sentindo o que ele está fazendo. Mas o início da aula de aprender a técnica é muita percepção, porque são detalhes pequenininhos, só mudança de nem 1 centímetro já tem um efeito muito grande. Entendi. Né? Entendi. E a gente está procurando a eficiência, né? Se você vê um profissional, você acha que não está nem se movimentando, né? Tão eficiente, mas todos os processos internos são muito, muito bem coordenados, né? E a coordenação é também uma chave de ouro, assim, né? E é a coisa mais difícil que eu acho que precisa alguns anos até você se adaptando. Fica totalmente conscientemente executando a técnica. E é legal que você que é do sopro aí, você procure realmente um profissional, porque já deu para identificar que não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim você corrigir um vício que você tenha. E o saxofone é um instrumento que, nesse sentido, responde para qualquer coisa. Depois, em tempo, cada um tira um som. Né? Pode fazer o que quiser, né? Pode colocar a palheta para cima, depois, em tempo, ele vai conseguir e vai pensar, cara, eu sei tocar. Era isso. Porque quando a palheta vibra, sai um tipo de som. Se fica bonito e afinado e sonoridade, tudo isso é uma outra questão. E assim você encontra muita gente fazendo muita coisa errada, mas insistindo mesmo em tocar assim. Eu falo abertamente. Então, se você quer chegar num certo ponto, você tem que mudar. Mas essa mudança é difícil. Você vai voltar, vai ter que voltar para fazer os básicos com uma outra embocadura, essas coisas. Se você não quer, a gente não faz. Eu não faço isso contigo e a gente vai dentro das suas propostas que você traz para mim, a gente vai tentar evoluir, mas eu te digo, se você continuar assim, você vai ter problema de afinação, vai ter problema de sonoridade, né? Isso deixo bem claro, né? E o aluno decide, se ele quer mudar mesmo, vamos mudar, né? Vamos lá, muito legal. Eu queria perguntar para Hilda o seguinte, agora um questionamento meu já aqui, tá? Por que se chamar o pianista de tecladista, o cara, ele fala, epa. O que acontece? Tem alguma rixa pianista, tecladista, ou é só realmente caminhos que se seguiram, enfim,
Eu queria saber por que eles se queimam tanto quando é chamado de tecladista só. Uma vez, eu vou te contar um fato que eu participei no final de ano, né? Tinha um jantar, e aí eu fui lá com meu esposo e tal, e a gente ouvindo o tecladista, né? E aí, cantando e tocando lindamente, né? E eu falei assim, nossa, como esse cara toca, né? Aí, tá, tudo bem, eu tô jantando, tava longe, o pessoal da música todo lá na frente. Aí eu falei assim, nossa, eu vou lá conhecer esse tecladista, toca muito, né? E aí, na época do disquete, que eu sou... e ele assim, ele só tinha colocado um disquetezinho e tinha colocado tocando algumas poucas notas. Aí eu fiquei totalmente decepcionada, né? Com aquele tecladista, entendeu? Porque eu escutava aquela coisa linda, eu falei, nossa, esse cara toca muito, né? Chegou lá, metade era playback. Né? O famoso playback. É, o famoso playback. Aí eu fiquei bem decepcionada, né? Então, o que acontece? Agora, quando os alunos vêm para a escola, então, assim, eu quero fazer uma aula experimental de teclado. Tá bom, então, como assim? Aí eu mostro para ele as duas formas. Assim, então, essa aqui é uma partitura escrita para piano e a gente toca assim. Essa é uma partitura escrita para teclado, a gente toca assim. Vamos tocar no teclado para você ver. Então, você fica muito mais limitado no teclado. Por quê? O teclado tem todos aqueles recursos eletrônicos. Tá. No piano você tem que fazer tudo. Não tem ritmo, não tem os botõezinhos que vão te ajudar. Né? Já tô começando a entender o pianista, hein? Já tô começando. Eu tenho que fazer o ritmo, né? Eu tenho que fazer o ritmo de rock, eu tenho que fazer o ritmo de jazz, tenho que fazer... Lá no teclado tem tudo. E aí você toca bonitinho aqui só a melodia, ou põe um disquetezinho que você faz só um acordezinho, tá tudo certo. Entendi. E no piano? Não, no piano você tem que fazer tudo. Tem que fazer o ritmo de jazz, tem que fazer o ritmo de rock. Então, realmente, é esse estudo que a gente precisa ter. Entendi. E essa talvez seja a diferença. Seja não, é a diferença, né? Então, e acontece no piano. Primeiro, quando o aluno vem, às vezes as meninas, principalmente, vêm com uma unha desse tamanho. Ah, tá. Aí eu tenho que fazer aquela primeira... olha, vamos cortar essa unha. Ai, professora. Não, aí eu fico imaginando, ela vem pra aprender um instrumento. A professora fala assim, não, o problema tá na tua unha. Antes de tu encostar aqui, tu tem que mudar já algo em você. Porque a unha vem assim, desse tamanho, tudo bonitinha, pintada, linda, maravilhosa. Mas daí, põe no piano, então. Aí o que acontece com os dedos? Fica tudo assim. Porque a unha impede dessa postura aqui. E eu preciso tocar com essa ponta, com essa parte aqui do meu dedo, não assim. Olha, pensa, como é que eu vou tocar assim? E a unha vai fazer o som da unha, né? E aqui eu preciso dessa postura. Então, quando o aluno vem e vai fazendo, mesmo criança, já desde criança, ó a postura de pianista. Então, ele vai colocar outra dica, colocar um dedinho para cada tecla. Né? Porque daí, quando ele vem assim, ó, já foi. Quando eu vou fazer um acorde, como é que eu vou trabalhar? Então, a gente trabalha abertura de mão, abertura de dedos, porque você precisa fazer esse movimento, né? Mas aí eu vou tocar desse jeito, como é que eu vou fazer? Não tem, nem tem como. Sim. Então, já a primeira coisa, aí o aluno já começa a fazer aquela aranha assim, né? Eu falo assim, olha cadê a postura de pianista? Então, ele já parte daqui, um dedinho para cada tecla, é a primeira coisa. E aí, a gente não sente aqui ainda. Então, um exercício bem bacana que eu faço para eles sentirem, então, é aqui na coxa. O primeiro exercício quando o aluno vem. Não importa se ele toca ou se não toca. Tá. Né? Então, ele já tem que fazer aqui, ele vai trabalhar com os polegares, vai trabalhar com os indicadores, vai trabalhar com os médios. E a independência, porque ele tá aqui, ó. O indicador, os médios, né? Vai trabalhando dedo por dedo e tem que trabalhar essa independência. Aí chega aqui, ó. Ai, prof, eu não consigo levantar. Não consegue, mas tem que exercitar. Entendi. Né? Tudo Porque é um exercício. Tudo é técnica, então você tem que fazer, né? E aí, quando a gente trabalha trechos na música, né? Toca rapidinho o que dá conta. E o que não dá conta, e começa a atrasar o andamento da música e tal, porque não deu conta de estudar aquilo ali, porque fez de qualquer jeito, não fez do jeito que precisava, com os dedos corretos e tal, né? O dedilhado é muito importante em qualquer instrumento, ele acabou de falar que vem aqui, né? E aí no piano não é diferente, então a gente precisa colocar o dedilhado correto, tem que ter obedecer à estrutura de uma escala, ver a tonalidade da música, sempre vai ter um trecho que vai ser mais difícil, que vai ter aquela dificuldade, então nós temos que sanar aquele problema. Sim. E na hora de estudar, não é estudar de qualquer jeito e continuar estudando com o dedo errado.
Cada vez que você vai estudando com o dedo errado, você vai ensinando o cérebro, né? De que aquilo é correto. Então, você vai continuar errando. Não, concentra, faz com o dedo certo, com as notas certas, no tempo certo, né? Não dá para fazer rápido ainda. Então, faz isso devagar, a música, para poder chegar no ritmo, no andamento certo até o final. Sem buscar pular as etapas, assim, né? E aí, às vezes, vem um aluno assim, eu quero tocar aquela música. Mas espera, a gente tem que chegar lá, você vai conseguir tocar, mas precisa passar por esse processo. Né? Temos que saber as letras primeiro para formar as palavras, e assim, né, sucessivamente, porque não tem como você acabou de falar, pular a etapa, chegar já vou tocar acorde. Sim. Não sabe nem escala ainda. Sim. Né? Isso eu acredito que vocês devem pegar bastante desse tipo de problema em alunos que estão iniciando, né? Mas vocês já pegaram alunos, enfim, ou até músicos renomados, que eu já vi, pelo menos, sei lá, tinha um DVD antigo, o Guilherme deve saber, que era, não sei se era G3, se lembra disso? Que eram 3 guitarristas que moíam, assim. E aí tinha um que tocava com... Ele tocava, se eu não me engano, ele usava 2 dedos para fazer umas escalas lá e tal. Mas era porque ele tinha aprendido daquela forma, toca muito, mas de uma forma que talvez, se você for olhar tecnicamente, talvez ele poderia ir além ainda do que ele estava. Ou o ser humano, eu acredito que ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E muitas vezes nós conseguimos fazer coisas que... você consegue fazer, sei lá, com todos os dedos, e o cara, como ele treinou a vida inteira para fazer daquela forma, ele consegue executar daquela forma. Vocês conseguem enxergar muitos vícios em pessoas que já estão num nível muito alto, profissionais, vivendo disso, e você olha e fala, mas ele está usando uma técnica que não é bem assim que se faz. Mas ele consegue executar, mas vocês conseguem perceber esses vícios em pessoas já lá na frente? Como é que é para ti, Guilherme? Sim, também. O que acontece é que alguns vícios influenciam a maneira como a pessoa toca e como ela constrói todo o som dela, né? A ideia de resolver um vício é para que você tenha o máximo de eficiência no momento da execução, mas não quer dizer que você não vai conseguir, talvez, tirar, pelo menos na guitarra ou no violão, que você não vai conseguir tirar um determinado som porque alguma coisa na postura tá incorreta. Eu tinha citado antes do polegar para cima e tal, né? John Mayer, que é um guitarrista super respeitado, faz muitos acordes usando o polegar para cima. Então, se a gente olha a técnica numa visão mais tradicional, não, aquilo dali não pode de jeito nenhum, né? No violão erudito, por exemplo, corta o polegar fora, não pode ter esse polegar para cima. Mas, poxa, o cara toca num nível e é referência para todo mundo. Sim. E incorporou aquilo na forma dele de tocar, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado? Se aquele vício que ele está fazendo não gera nenhuma lesão, o polegar para cima, por exemplo, na forma como ele posiciona a mão no braço da guitarra, acaba não forçando o pulso. Tem gente que vai posicionar o polegar, mas deixa o braço um pouquinho mais de lado, pode dar problema. No caso os que querem copiar a técnica errada também e acontece. aí já não estão adaptados dessa forma, vão ter, ele toca assim, então eu vou tocar assim. E aí já fazem tudo errado. Exatamente. Pior ainda, né? Então a questão talvez não seria, não pode isso, né? Quando a gente vê alguém tratando sobre técnica, dá a impressão que a aula vai ser assim, isso aí não pode mais, esse outro ponto também não pode mais. Na verdade não é essa a questão. Ela talvez consiga tirar um som que consiga tocar bem daquela forma, mas existiria uma forma um pouquinho mais eficiente. Aquele cara que faz o solo de guitarra usando 2 dedos e consegue tocar muito bem, com certeza para tocar muito bem ralou muito mais do que se ele tivesse desde o começo feito com os 4. Entendi. Esse é o ponto. E por questão de digitação mesmo, dependendo a maneira como você posiciona a mão, o tipo de fraseado muda um pouquinho. Tem um guitarrista de jazz já falecido chamado Wes Montgomery. Ele tocava guitarra só com o polegar aqui na mão direita. A gente tem muita postura de dedilhado, de trabalhar com pelo menos 4 dedos na mão direita, ou a questão de palheta. Ele aprendeu que guitarra se tocava com o dedo polegar. Fazia tudo só com o polegar. Uma das maiores referências no jazz, assim, tocava né? muito. Então, como é que vai dizer para ele que não pode tocar com o polegar? Pois é. Se ele é uma das maiores referências nesse gênero, né?
A questão é que o fato dele tocar daquela forma gerou um som muito particular. Tem frases que ele toca super bem e tem frases que de fato naquela postura não rolariam. O que acontece é que esse tipo de fraseado que não rolaria para a forma como ele toca não faz parte do vocabulário dele. Ele também não faz. Então, para aquilo que ele se propõe a tocar, aquela forma serviu para ele. Se a gente pensar num músico versátil que precisa ter proficiência para tocar um jazz, para tocar um rock, para tocar vários tipos de gênero, talvez o caminho mais lógico seja realmente tentar ao máximo corrigir a técnica, porque aí você vai ter eficiência para fazer uma frase como o Montgomery fazia, ou uma frase que precisa do polegar como o John Mayer fazia. Então, cada caso é uma situação muito específica. Eu tinha um professor, quando eu comecei a estudar técnica, fui fazer aula com um professor e eu pensava, ele vai me ensinar a tocar super rápido, né? E eu sabia que eu tinha muito vício na época, então eu cheguei para ele, a primeira aula, eu queria que ele falasse tudo, arruma polegar, arruma isso aqui, arruma isso. A primeira frase que ele soltou na aula foi o seguinte, se tu consegue tocar a frase e se isso não te gera lesão, você pode tocar a guitarra com o pé e tá tudo certo. Né? Então, é interessante a gente saber que existem diferentes visões a respeito de técnica. Né? Tem o pessoal, como citei, mais conservador, que realmente não vai permitir, não, isso aí não pode estar errado. E tem essa visão um pouquinho mais nova que, se você consegue fazer, se isso não te gera limitação, não gera desconforto, enfim, é possível de ser feito, ainda de que talvez existam maneiras mais eficientes. Né? Eu acho que esse é o ponto de chegar e conseguir identificar a melhor forma, a melhor abordagem para conversar sobre isso quando você percebe que existe um vício ali e que você, muitas vezes agora falando de aluno aqui, você olha e consegue perceber, poxa, aqui ele precisa corrigir. Qual que é o cuidado que precisa ter para falar para o aluno sem que ele... porque ele, na cabeça dele é assim... É aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, vocês vão procurar aí. Então, não sei se o Ernest conhece essa, né? Ele é alemão. Não, esse não é. Pois então, mas é uma música que a gente usa pra levar quando a pessoa quer ser daquele jeito e ninguém vai mudar ela, eu aprendi assim, eu vou ser dessa forma, né? Como a melhor abordagem pra chegar, Ernest, num aluno assim? Eu acho que tá certo dessa forma, para mim é confortável porque toda mudança gera um desconforto. Sim. E às vezes as pessoas não querem passar pelo desconforto, já vem da nossa vida, né? Qualquer tipo de mudança a gente fica meio assim. Quando a gente já tá adaptado e precisa mudar porque entende que vai alcançar uma produção melhor, eu acho que gera esse desconforto e tem que ter sabedoria para falar isso também, né? Depende, como o Guilherme já falou, depende muito do aluno e aonde ele quer chegar. Se você tem um aluno que já toca, e tem mesmo, digamos assim, como objetivo, fazer como hobby, tocar provavelmente na igreja dele, no conjunto, consegue acompanhar os arranjos, tocar as coisas como pedido naquele arranjo. Quem sou eu para dizer que ele tem que mudar tudo para chegar, provavelmente, para poder chegar num nível muito mais avançado. Sim, porque às vezes nem é a ideia dele, né? Não, de vez em quando é nem isso que ele quer, né? E se ele sente um certo desconforto já, né? De vez em quando, se você usa uma técnica errada, ele tem uma coisa que vai percebendo, ou tem a coisa que o som não fica tão bonito, o que é um som mais bonito, o que afinar melhor. Se ele já vem com uma certo pedido, é mais fácil, né? Se só quer, em geral, evoluir, você tem que ver, a pergunta é aonde você quer chegar. Né? Entendi, perfeito. Essa é uma coisa, que tipo de música que você quer tocar, quanto tempo você tem para estudar por dia. Eu só toco uma vez por semana no nosso conjunto de ensaio e domingo a gente toca no culto. O que eu vou dizer? Agora você tem que começar a tocar todo dia 30 minutos para fazer aquela coisa, sabe? Que a decisão é dele. Então, quanto tempo você tem? O que te incomoda? O que você quer mudar? E aonde quer você chegar? E através disso você tem as respostas, né? Para chegar nisso, esse tipo de embocadura, a articulação, a respiração, um certo dia vai limitar
um progresso. Provavelmente não vai acontecer de forma que você quer. Entendi. Né? Mas quando você tem já o aluno nessa linha que ele quer melhorar e até aceita um certo incômodo para chegar lá e fazer no primeiro um regresso para depois progredir melhor, você já tem ele na linha, né? E através disso não tem um problema para trabalhar com um aluno que professor, só estabelecer isso, aquilo, eu toco lá, não tenho muito tempo só para me agradar, então a gente vai mais para ver as coisas do repertório que ele quer tocar e fazer executar o repertório que ele tocar e que com coisas pequenas assim, porque provavelmente não percebe, que ajustar umas coisas. Porque as coisas são minúsculas de vez em quando, né? Você, deixa a mão um pouquinho mais assim, um pouquinho mais confortável. Tenta uma vez. Legal, tá. Ele sabe que foi. Né? E tem que ver assim, passo a passo e observar o aluno mas falar abertamente. Não promete coisa que ficam fora da realidade dele e diz as coisas como são, né? Porque o aluno ele não é tão digamos assim vaidoso que ele não enxerga que ainda pode aprender coisas, né? E se você sempre diz 100%, olha, você está tocando demais e na verdade só sai mesmo ele vai sabendo que pode evoluir, né? E isso, quando você fala autêntico como você é e fala no ponto o que é, ele aceita. Eu ouvi uma vez que o inimigo da perfeição é o bom trabalho, né? Eu falo, não, tá bom. Aí o cara vai dando aquela relaxada, você tá bom, né? Quando você chega, não, tem algo a mais, você pode entregar mais, a pessoa vai evoluindo. Eu queria uma rodada rápida aqui pra gente ir se encaminhando pro final, falando de técnica. De cada instrumento a gente tem o piano, por exemplo. Eu queria que vocês, de cada instrumento de vocês aqui, vocês apontassem 3 erros mais comuns. E você que está aí na sua casa, presta atenção para ver se vocês cometem esses tipos de erro. Você que está assistindo aí, você vai ter um bônus a mais, que você vai conseguir aqui ver o que eles estão gesticulando. Hilda, 3 erros mais comuns que você percebe, mais corriqueiros assim, quando o aluno senta na sua frente e você percebe, olha, essa postura está errada, não é essa a melhor forma, não é a forma correta para se executar o instrumento. Conta pra gente aí. Então, quando o aluno vem e já toca e vem e quer tocar uma música tal. Então, a primeira coisa, a gente trabalha a escala. Né? Vamos ver a tonalidade dessa música. E aí a gente precisa trabalhar a escala porque depende do dedilhado, depende da tonalidade, as alterações, os sustenidos e os bemóis. Então ele tem que dominar a escala. Se a música tem uma maior, ele tem que dar conta dessa escala de frente para trás, de trás para frente, movimento direto, contrário, arpejo e tudo, as tríades e os acordes. E ele tem que fazer isso com o dedilhado correto. Então a gente falou tanto de dedilhado, de postura e tal, porque isso vai contribuir na hora dele fazer o trinado, de fazer aquela apogiatura, se não vai sair com precisão, não vai sair dentro do ritmo certo, se ele não fizer direitinho, não tiver domínio da escala de Lá maior, vamos, né? Como exemplo. Outra coisa é bastante o pedal. Pedal no piano é assim, tem gente que deixa aquele pedal, esquece da vida e não troca nunca mais. Né? Uma coisa que eu aprendi muito com a minha professora, ela dizia assim, não estrague com os pés o que você faz com as mãos. E o pedal, assim, eu tenho muito assim, meu ouvido fica muito sensível, porque aí deixa aquele som fica tudo assim, embolado. Né? Então tem que ter um cuidado, existe exercício, a gente tem que fazer com o aluno, olha, põe pedal aqui, troca ali e tal. E tem momentos que não precisa de pedal.
Então não é para ficar segurando o resto da vida, o resto da música, aquilo, né? E realmente fica uma coisa muito, nossa, não dá para, né? É porque fica muito embolado o som, né? Isso. Então é esse cuidado que tem que ter, essa postura, eu sempre prestando atenção na tonalidade, né? Trabalhando esse dedilhado certinho. Outro dia uma aluna perguntou ainda assim, como que eu sei que dedo que eu coloco em tal nota? Então eu falei assim, por quê? De novo partindo, você está no início, você trabalhou até agora a escala de Dó maior. Então, qual é o dedilhado mesmo da escala de Dó maior? Se eu preciso chegar naquele Dó agudo, qual é o dedo que eu uso para fazer? Ah, daí a pessoa, né? Aí teve um outro aluno que ele toca lindamente, já toca Chopin, já toca Beethoven e tal e tal. E aí não conseguia resolver aquele ornamento de jeito nenhum, né? Aí eu falei assim, olha, vamos tentar com esse dedilhado. Nossa, facilitou. Então, pensa naquela escala que é a tonalidade da sua música. Entendi. Né? Então, essas coisas bem importantes. Então, no piano é esse cuidado com o pedal, né? Esse dedilhado correto, e você vai, então, dependendo da escala que você está tocando a música. E eu estou cursando também aqui piano no Belas, a postura da mão, a correta do pulso. Então, a postura da mão é sempre esse pulso aqui, ele tem que estar, ele não pode estar para baixo, nem em cima demais. Entendi. Né? Ele tem que estar confortável, então o seu banco tem que estar sempre numa altura um pouquinho mais o teu corpo, né? Para você ter esse movimento. Porque quando você tem que usar muito o acorde, você precisa de um pouco desse impulso do braço. Não pode ficar aqui porque você não vai, você tem que fazer esse movimento aqui, vai forçar, vai ter dor e tal. Né? Lembrando sempre que a gente tem que tomar cuidado, sempre fazer um aquecimento, né, antes, porque ainda mais quem pianista que fica lá 2, 3 horas estudando, precisa ter esse cuidado. Sim. Porque senão sai com dor no corpo todo, né? E essa tensão. E aí trabalhar, né? Não assim, então, tem que ter a postura, mas não pode estar tenso, né? Porque senão essa tensão bem, né? Tem que ter esse cuidado. E aí, assim, só mais uma coisinha, né? Como eu trabalho bastante com o piano erudito, às vezes as pessoas acham que a música lenta é mais fácil de tocar, né? Então eu quero fazer tal música porque é lenta. Mas o que acontece? Na música lenta, a minha expressividade, a minha sonoridade vai ficar muito mais, tem que ser muito melhor interpretada. Fica mais evidente, né? Fica cada mais nota. evidente. Então, quanto mais rápido, né, e o mais intensa a música, eu tenho que ter também todas as técnicas necessárias. Mas, assim, a mão direita vai sobressair em algum momento, a mão esquerda no outro, onde está a melodia, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Isso que você falou é muito interessante, porque eu ouvi muitas vezes também que o acústico, violão e voz, você precisa ser muito mais excelente, às vezes, do que com banda, todo mundo tocando e tal. Porque ali é o violão e a sua voz. Não tem mais nada para te esconder. Né? Não tem nada para botar na frente. Não tem um prato de batera para encobrir nada. Então, eu acho que isso também é algo, né, que... quando você falou de poucas notas evidencia mais. Quando você joga um violão na mão do cara ou uma guitarra, você vai fazer guitarra e voz, a gente começa parece que tudo salta mais aos olhos, né? Sim. É muito interessante. 3 erros mais comuns em instrumentos de sopro. Né, vou falar sobre o saxofone, né? Tá. Porque trompete e trombone é uma área muito maior ainda. Né? Tem 3 trompetistas, tem 4 métodos em vão, né? Cada um sabe, acho que como funciona. No saxofone, então, tem as 3 áreas, né? Tem a respiração, a digitação e tudo que tem a ver com embocadura, articulação. Essas são as 3 áreas que você tem que coordenar. O maior desafio para soprar é a respiração diafragmática, simplesmente. Usar o diafragma de forma certa.
para soprar, ou ter bastante força e controle do sopro que sai sonoridade boa, né? E essa é a coisa mais difícil, né? Porque o diafragma faz parte de um sistema semi-automático, né? Porque a respiração funciona mesmo que a gente está dormindo. E e acesso à percepção e a controle dessa área é difícil e não se aprende dentro de um mês, né? Essa é uma coisa que pega tempo, mas vale a pena porque sonoridade começa aqui, ó. Na digitação, o mais comum é fazer na digitação isso aqui ó, com o dedo, que em vez de deixar mais eficiente, sempre um pouquinho curvado, né, que é o C, né, que tem, eu acho que bem próximo da digitação do piano, e aperta e ainda dobra para dentro. Um movimento totalmente ineficiente, porque não tem efeito, mas demora. Né? Trabalho daqui, ó, né, fisicamente, esse aqui é o mais eficiente, só que controle dos 10 dedos é complicado, né? E coordenar tudo isso mais ainda. E na embocadura, principalmente para falar geralmente, tem várias escolas, né? Então eu falo mais daquela linha que eu sigo, né? Porque o que eu queria dizer, né, é saxofonista que vem em princípio da clarinete trabalha com embocadura da clarinete. Entendi. E tem grandes saxofonistas que Dessa vem forma. da clarinete tem um na Alemanha, Herb Geller, americano que trabalha num big band bem famoso lá na Alemanha, um cara nível Charlie Parker, né? O que você vai dizer para ele assim, né? Mas cara, ele sabe, ele fala, tá, eu sei que a minha embocadura tá errada, mas eu não tenho mais saco para mudar, né? Então, essa é uma decisão, né? E ele toca com a embocadura do clarinetista. Mas, em geral, o que você precisa pensar, não puxa muito o lábio inferior para dentro e não estica os cantinhos dos lábios, porque esse vai trazer problema de sonoridade e de afinação. E o posicionamento dos dedos, dos dentes, né? Flauta doce não pode colocar dentes em cima da flauta, vai levar um tapa da Hilda para tirar. Saxofonista tem que colocar para dar força, poder dar força na embocadura, né? São as coisas que normalmente tem que ser mais corrigidos e observados como fazer. Né? É muito legal que quem toca deve estar ouvindo essas dicas falando, tá aí, ó, o negócio. Vamos lá, Guilherme. Para você que tem muita gente também que tem vícios, né, violão, guitarra, eu acho que também é bem comum. Para você, o que mais pega quando você consegue já enxergar de cara no aluno, assim, o que mais aparece para você? Bem comum. Para os alunos que estão iniciando, né, geralmente os primeiros acordes são difíceis e tal, mas a grande dificuldade é quando chega a pestana. Ali é que o bicho pega um pouquinho mais para a maioria, né? E é extremamente comum quando o aluno vai fazer a pestana que ele coloque o pulso um pouco mais para frente. Quando a gente empurra o pulso para frente, por um lado você consegue ter mais acesso às notas com a ponta do dedo, e apertar com a ponta facilita um pouquinho tirar som. Mas o fato de empurrar o pulso começa a forçar uma região que não deveria, né? Então, com certeza, mais do que a maioria dos alunos, quando chegam aqui na escola, que estão no nível bem iniciante, eles montam a pestana, pelo menos um pouquinho, o pulso é empurrado para frente. E aí, se você toca uma música com pestana, beleza, ele consegue tocar. Se toca umas 2 ou 3 músicas que é só pestana do começo ao fim, ele desiste no meio da música, não tem resistência para isso. E é muito engraçado que se você pergunta onde que está o desconforto, está no pulso. E o desconforto não pode estar ali, né? Quando a gente... É claro, pestana exige um pouquinho mais de pressão, vai ser um pouquinho mais cansativo do que os outros acordes. Mas com a postura correta, com o pulso encaixadinho da forma como deve, todo o desconforto que você sente é nessa parte aqui da mão, não no pulso, né? E aqui é músculo, aqui a gente adquire resistência, né? Então, o primeiro vício talvez seria essa ideia de pestana, tentar montar a pestana sem dobrar o pulso. Percebeu que fez o acorde, o pulso está um pouquinho dobrado, volta a postura, para que essa parte da mão fique realmente reta, assim, e não curvada, né? Esse seria o primeiro ponto. Aí um segundo ponto, ainda pensando na questão de digitação de mão esquerda, talvez uma dica mais para os guitarristas aí. Usar os 4 dedos para fazer solo, né? Mas eu consigo fazer o solo com 1 ou 2. Naquele nível de solo, talvez, mas se você futuramente quiser pegar um solo mais avançado, provavelmente vai dar muito mais trabalho. Então, utilizar os 4 dedos para estar
solando sempre e trabalhar sempre com os dedos retos em relação à casa. Tem muita gente que trabalha com a mão assim, um pouquinho mais de lado, né? E aí se torna um problema porque se eu precisar ter uma abertura maior entre os dedos, a gente não tem alcance. Se eu trabalho com o dedo retinho assim, a abertura se torna muito maior. Né? Então, para o pessoal de guitarra, pensando em mão esquerda, a sugestão, usar os 4 dedos e sempre com a mão reta, nunca com a mão de lado. Legal. Agora, para a gente pensar alguma coisa na mão direita, né? Falei 2 pontos a respeito da mão esquerda. E falei 2 pontos que são bem iniciantes. Então, talvez pegar um ponto um pouquinho mais avançado. É a questão de ter uma palhetada planejada. Isso é uma questão muito interessante. Tá. Se eu faço um solo lento, eu posso fazer a palhetada sempre só para baixo ou sempre só para cima, que eu vou ter velocidade para isso. Mas se eu quiser fazer um solo muito rápido, alguma coisa que seja realmente de alta performance, eu preciso, como o Ernest falou, sempre achar o movimento mais eficiente. Né? Planejar a palhetada, essa tem que ser para cima, essa daqui tem que ser um movimento contrário, porque senão eu preciso fazer um esforço maior para atingir uma determinada nota, uma determinada corda. Né? Quando se trata de alguma execução mais rápida, de alta performance, qualquer movimentozinho faz uma diferença muito grande. Vou pegar um exemplo muito ruim, um exemplo bobo aí, mas para a gente pensar a respeito. Um atleta, por exemplo, né, um nadador, cara, ele tira todos os pelinhos, depila, raspa a cabeça para nadar 1/1000 mais rápido do que o cara que está na raia do lado, né? Quer dizer, um detalhe extremamente besta, um detalhe extremamente simples, mas que faz uma diferença quando o nível está muito alto, quando está muito próximo do limite daquilo que a gente consegue fazer. Então, para a frase é a mesma coisa. Se eu quero fazer uma frase que está próximo do meu limite, esses detalhezinhos vão fazer uma diferença muito grande. E aí tem aluno que pensa, né? Poxa, mas eu vou treinar desse jeito aqui, eu vou ter que começar a fazer lento, vou ter que acelerar aos poucos e vai levar 1 mês para eu conseguir tocar essa música. Se ele não fizer assim, talvez leve o ano inteiro e não saia limpo, né? Sim. Então, o Ernest falou algo que eu achei bem legal ali, né? Às vezes a gente tem que dar espaço para trás para depois ter um crescimento muito maior. E com técnica é sempre assim, né? A gente precisa acostumar com um movimento mais eficiente para depois ir acelerando. Foram 3, né? Foram, não? Demais. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi um papo incrível. Tenho certeza que você gostou. Muita dica técnica, muita dica, inclusive, quando você já quer tocar no instrumento, de repente o professor fala, não, peraí, mas tem unha pra tirar, mas tem isso pra corrigir, né? Tudo isso, se você for alguém que consegue ouvir, e todo aquele que consegue ouvir, alcança níveis maiores, que consegue absorver o conhecimento de quem está do seu lado, consegue compreender que não sabe tudo e que precisa do outro para ir se completando, para ir crescendo, né? Eu quero agradecer você que está aqui até agora. Falamos um pouquinho de piano, falamos um pouquinho de instrumento de sopro, também violão e guitarra. Se você tem sugestões, inclusive, de temas, você pode colocar aí no YouTube, manda nas plataformas digitais do Belas Artes. Você que está ouvindo, não conseguiu ver as posições dos dedos e tudo mais, este vídeo estará no YouTube para você acompanhar com a gente aqui em imagem e poder tirar todas as suas dúvidas. Às vezes fica mais fácil ouvir o podcast no carro e tudo mais, não tem como assistir, mas depois se teve algum momento que te chamou a atenção, vai lá no YouTube em casa e acompanhe, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Quero agradecer a Hilda, obrigado pela presença aqui hoje. Pela oportunidade. Tamo junto. Ernest, mais uma vez, Ernest, muito obrigado. Foi um prazer, obrigado, eu agradeço, foi bem legal. Aliás, como é que é o teu nome em alemão mesmo? Ernst. Pronto. Vamos lá. E o Guilherme? Imagina, prazer imenso estar aqui. Vamos lá. Até a próxima, esse foi o podcast do Belas de hoje. Eu tenho certeza que se você é um viciado, dá uma segurada, arruma o que precisa ser arrumado para você alcançar níveis maiores. Se, como a gente conversou aqui, se esse for o seu objetivo, tá bom? Que você seja um excelente músico, uma excelente pessoa. Eu tenho certeza que você, aprendendo a ouvir, você vai ser um melhor ser humano, tá bom? Valeu, até a próxima. Fui!